Irmãos, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa na Bahia, em Salvador? Alguns podem falar acarajé, outros podem falar Ivete Sangalo, Pelourinho. Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é o João e a Ali, a igreja de Salvador. E eu queria ler uma escritura com vocês aqui que diz assim: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. E é uma alegria saber que nós temos irmãos lutando para pregar a palavra de Deus, para levar Jesus lá em Salvador. E o João é esse homem, junto com a esposa dele, que está aqui, ali, a família. O Exildo e a Rosana também estão aqui. E eu tenho muito orgulho de ser amigo do João. Né, João? Também. Somos velhos guerreiros de batalha. Os cabelos já estão brancos, né, João? A barriguinha está um pouquinho maior. Muitas amizades. Mas é uma alegria ter o João aqui com a gente. Nós acabamos de chegar de um retiro de liderança, onde nós estávamos juntos, todos os líderes do Brasil. E o João e a Ali também estavam lá, alguns irmãos de Salvador. E nós convidamos o João para pregar para nós aqui hoje. Então é uma alegria poder receber um irmão querido como o João, que tem há 8 anos já deixado aqui São Paulo, fez a vida cristã dele aqui, as raízes estão aqui, mas ele decidiu, junto com a família, ir para Salvador, há 8 anos atrás, e juntamente com os irmãos lá de Salvador, estão anunciando o reino para aquela parte tão especial do nosso país. Então, com muito carinho, vamos receber nosso querido irmão João pregando a palavra de Deus para nós. Deixa eu ver vocês melhor. Boa tarde! Eu estou tão emocionado de estar aqui que vocês nem imaginam. Estou feliz, grato a Deus, porque foi nessa igreja onde eu conheci a Cristo, há 27 anos atrás. E estar aqui com vocês, para mim, me traz boas memórias, bons momentos. E os momentos não bons, eu sou grato, porque esse me ajudou a crescer e formar o meu caráter. Então eu queria agradecer aos meus irmãos que me convidaram aqui, o Ettore, o Jorge, todos, o Marcelo, o Edson. Obrigado, me sinto com a responsabilidade de ensinar para vocês aqui um pouco que eu tenho aprendido. E os irmãos de Salvador, mando um abraço para todos vocês. Eles amam a igreja aqui. Também o Exildo e a Rosana estão aqui. Estou muito feliz que a minha filha e meu genro estão aqui também. Vieram de Tatuí para estarmos juntos. Obrigado a cada um dos meus amigos, osasquense, Barueri, Cotia. Muito tempo lá, boas memórias. Então eu queria mostrar a foto da minha família. Eu não sei se vai aqui, a família está crescendo, né? Tenho neto, não tenho cara de avô, mas sou avô. Tá lá, meu neto foi no Natal no ano passado, a gente estava junto. Então, irmãos, eu tenho 3 filhos. O Caio, acho que todos conhecem, né? Pelo menos a boa parte conhece o Caio. Ele é batizado, ele está trabalhando lá com universitários lá na Igreja de Brasília. Tem a minha filha Camila e tenho a outra filha minha, a Maria Gabriela. Pela foto você vê que ela é bem espontânea e cheia de energia. Então, como o Marcelo falou, em 2009 nós fomos para Salvador. Então, quantos aqui em 2009 já era discípulo da Igreja de Cristo? Bastante. E quantos foi de 2009 para cá? Ok, amém. Não é para fazer contabilidade não, irmãos, fica tranquilo. Quando a gente decidiu ir para Salvador, a gente já estava indo para Salvador há algum tempo. Desde 2003, 2004, a gente ia a Salvador pelo menos uma vez por ano, para estar com a igreja. Então a gente fazia uma passagem em Recife, com a igreja de Recife, e então passava em Salvador, totalizando uns 10 dias, cuidava dos irmãos, eles cuidavam da gente, chorávamos juntos e vinha embora. E depois de algum tempo fazendo isso,
a gente aqui em São Paulo, conversando em nossas reuniões, decidimos então que Salvador precisava ter alguém lá para ajudar, para somar e servir os irmãos lá. E só que o difícil era uma época difícil, ninguém estava querendo sair para a missão. Mas eu falei com minha esposa, corajosa, falou, eu vou com você, se você for, eu vou. E então nós fomos para Salvador em 2009, e foi uma decisão que foi muito desafiante, porém Deus tem sido muito bondoso conosco desde então na Igreja de Salvador. Como eu falei, era uma época difícil, a época pós 2005 era uma época difícil, com as finanças, não tínhamos certeza do futuro, a Igreja de Salvador não tinha tantos recursos assim para arcar com um casal vindo de fora, e a gente foi na confiança que por um tempo a Igreja de São Paulo iria nos sustentar. Depois de um tempo a gente ia ter que se virar, num certo sentido. A igreja ia precisar crescer, ter seu próprio recurso e então sustentar o casal. E foi isso que a gente foi, nessa fé de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus nunca deixou faltar. Amém? E aí então eu quero ler com vocês uma escritura em Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou ponha o reino de Deus em primeiro lugar, na outra tradução, não? Outra versão. Mateus 6, versículo 33, uma escritura muito conhecida de todos nós. Ela diz, portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e o que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. É uma desafiante essa escritura para todos nós, quando a gente pensa que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é isso? Como que eu consigo colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Não existe coisa mais importante na vida de uma pessoa que se diz discípulo de Jesus do que colocar ou pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Todo cristão que tem essa convicção jamais passará por necessidade por colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então a palavra reino de Deus vem da palavra basileia, no grego, que significa região onde o governo de Deus é exercido. O reino de Deus é estabelecido quando começamos a exercer o governo de Deus através de nossas escolhas e atitude. Então cada um de nós buscamos a Deus, seguimos a Jesus, e as nossas escolhas e atitudes têm tudo a ver o quanto que nós vamos estar convictos no reino de Deus. Então as escolhas são importantes. Por que colocar o reino de Deus em primeiro lugar? A gente lembra de escritura como Salmo 23, versículo 1 e 2, que fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei. Sabemos de cor, né? Mas vamos mudar um pouco essa palavra. O Senhor é o meu pastor, de tudo que eu preciso, terei falta. Amém? Porque é uma diferença de você precisar e desejar. Nós desejamos muitas coisas, nossa mente é muito fértil, nossos pensamentos são muito férteis. E de repente a gente se apega desejando muitas coisas, mas de fato o que a gente precisa é bem menos para a gente viver. De fato, Jesus disse aqui que se a gente colocar o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas ele vai acrescentar? Que coisa é essas que ele fala? Todas as outras coisas. Por muito tempo a gente achava que era todas as outras coisas é o carro, todas as outras coisas é a casa nova, todas as outras coisas é o iPhone 10, todas as outras coisas, e aí você vai, são meus sonhos, mas Jesus está falando uma coisa aqui bem diferente para a gente poder colocar em prática. Você vê que colocar o reino de Deus em primeiro lugar é tão importante que no Novo Testamento fala mais do reino de Deus do que da própria igreja.
Eu pesquisei e posso falar para vocês que 172 vezes fala do reino de Deus e 110 da igreja. Então, o reino de Deus é algo grandioso, onde nós devemos, é algo amplo, onde nós devemos buscar e sonhar por ele. Então, vamos ler junto no versículo 24 do capítulo 26, para a gente ler o que Jesus quis dizer quando ele disse, ponha o reino de Deus em primeiro lugar. Versículo 24 ele fala, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois rejeita um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Amém. Começando aqui no versículo 24, a palavra de Deus diz que você não pode servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então é uma condição que Deus dá para a gente sobre o dinheiro. O dinheiro é um perigo da nossa vida, mas ele é bom e nós precisamos dele. Então Deus nos dá o dinheiro e as posses para quê? Sustentar as nossas vidas, nossas famílias, avançar o reino de Deus, amém? Ele dá nossas posses para ajudarmos os necessitados. Ele dá o dinheiro para nós para praticarmos a hospitalidade, ser hospitaleiros, abrir as portas das nossas casas e para a gente também desfrutar do que Ele nos dá. É bom poder desfrutar do que Ele nos dá. Mas quando que o dinheiro se torna o Senhor de nossas vidas? Podemos falar de algumas coisas. Quando amamos o dinheiro e vivemos para Ele. Tudo que nós fizemos ou que a gente sonha é o dinheiro. Quando ele se torna a fonte de conflitos e divisão em nossas vidas. O termômetro para a gente saber se o dinheiro está sendo o Senhor em nossa vida é quando ele começa a ser o problema de discussões, de divisões, de constantes momentos de conflitos dentro de casa. Aí você começa a entender que o dinheiro talvez está sendo o Senhor na nossa vida, em nosso casamento. Quando ele se torna a fonte de ansiedade, descontrole em nossas vidas. E aí corremos atrás, como correr atrás do vento. E aí um bom cristão, mesmo que esteja nessa ciranda, precisa em algum momento refletir e dizer, eu não vou fazer mais o dinheiro sendo o Senhor da minha vida. E aí cada um tem essa responsabilidade. Então Deus nos deu o dinheiro para ser uma bênção ou uma maldição? Com certeza uma bênção. Ele só se torna maldição
se eu permitir que ele seja. Em Provérbios 23, versículo 4, vocês podem anotar, fala: não gaste suas forças tentando ficar rico. Elas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas voando como águias pelo céu. Então, é importante, sim, mas eu não vou gastar toda a minha força, eu preciso ter energia ainda para colocar e pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Como é que eu sei que eu não estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Quando eu não tenho energia para estar em comunhão com os irmãos. Eu gastei toda no meu trabalho. E quando isso se repete por muitos dias, meses e anos, alguns de nós acontece isso. E aí sempre é bom a gente olhar e dizer: eu não estou colocando, eu preciso parar e fazer de Deus de fato o Senhor da minha vida. Então o dinheiro é um grande desafio na nossa vida, ainda que a gente precise muito dele. É interessante, quando Jesus falou isso aqui, ele estava se referindo ao Deus Mamon, no grego, essa é a palavra. O que é o Deus Mamon? É o Deus das riquezas, né? No grego, mamona significa tesouro, riqueza, onde você se debruça sobre eles e adora e busca. Então Jesus sabia o que estava falando para o povo, e cabe tão bem para os nossos dias hoje, a gente não ficar atrás, desesperado das riquezas ou do excesso. A gente não precisa do excesso em nossas vidas. Então, versículo 25, ele fala: por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Será? A gente anda muitas vezes, a gente não reflete nessa escritura. Será que a vida é mais importante que a comida? Ele faz uma pergunta para nós. Então Jesus nos chama a gente refletir em 3 áreas que pode nos preocupar em nossas vidas. Quais são essas 3 áreas? Comida, bebida e roupa. Ele fala: não se preocupe que essas 3 coisas eu vou suprir vocês. E é somente disso que vocês precisam. O resto é excesso. Mas é interessante que quando a gente coloca essas 3 coisas como prioridade em nossa vida, buscar a comida, você pode ver que você não precisa trabalhar tanto para ter a comida, para ter a roupa e para ter a bebida. Você não precisa se esforçar tanto. Outra coisa que ele fala aqui, que essas 3 coisas são básicas na vida de uma pessoa para sobrevivência. E a maioria de nós hoje que estamos preocupados, não estamos preocupados porque não tem comida amanhã. Se fosse pedir para levantar o braço, quem está preocupado porque não tem comida amanhã, você ia sair daqui com as 10 cestas básicas. Amém? Com certeza, que tem muitos irmãos generosos aqui. Mas essa não é a nossa preocupação, se eu vou ter comida hoje, se eu vou ter comida amanhã. Nós estamos preocupados, amanhã se vai ter gasolina para o carro. Estamos preocupados se o dólar vai subir, alguns. É que o avião não vai sair para ir para as férias dos sonhos, para alguns. É isso que nos preocupa. Não está nos preocupando se a gente vai ter comida ou não. E Jesus está dizendo que essa seria a única coisa que a gente deveria preocupar, mas não podemos nos preocupar, porque Ele, como um bom pai, irá cuidar de nós. Vai dar para nós tudo isso. Amém? E aí ele chama a gente até a refletir. Ele falou: será que eu, como um bom pai, que dei o corpo para vocês, não vou alimentar vocês? Ele seria como um pai irresponsável, se ele não trouxesse para nós o alimento. Eu vou suprir vocês, vocês só têm que pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não está falando para a gente ser irresponsável. Porque imagina se uma pessoa chegar para você e disser: olha, só coloque o reino de Deus, fique só atrás da comida, da bebida e da roupa básica e tudo vai dar certo. Aí você fala: você está louco? Quem é você? Talvez a gente falaria isso para um ser humano. Mas se ele for abastado, a gente seria: tudo bem, transfira o dinheiro para minha conta. Mas nós temos um Deus muito abastado.
que Ele tem tudo e pode fazer tudo em qualquer momento na nossa vida. Mas isso se torna dúvida ou uma preocupação a partir do momento que a gente não acredita no que Ele está dizendo para nós. É desafiante? É desafiante. Mas nunca alguém desafiou Deus assim e Deus não supriu a necessidade. Se a gente fosse falar aqui, alguns de vocês teriam belas histórias para contar sobre isso. Amém? Depois ele fala sobre os passarinhos. Alguém aqui já criou passarinho? Morreu de fome? Você deu comida para ele, né? Eu tive um passarinho. Ele morreu, porque o macaquinho pegou, mas ele estava bem alimentado. O sagui matou meu papagaio. O meu passarinho ficava na janela, tinha um pé de manga e o bicho pulou e pegou. Mas não foi por falta de comida. Mas eu queria mostrar para vocês uma foto aqui das árvores, só para a gente refletir. A imagem fala bem. Deixa eu ver se a menina lá do... Como é o nome dela? Renata! Cadê a foto das pássaros? Opa! Ele fala para a gente observar os passarinhos. Os passarinhos não voam tão alto assim, mas os grandes pássaros sim. Por que ele falou para a gente olhar para os pássaros? Para a gente refletir. Olha para esses bichos voando. Eles não têm depósito, não têm celeiro, não planta, nem colhe. Nenhum deles morre de fome. Para a gente refletir, irmãos. Depois ele fala para a gente refletir nas flores. Na outra tradução fala os lírios. Próxima. Renata. Os lírios. Saiu os lírios aí não. Os lírios são fantásticos, são lindos. Cadê? Opa, dá para ver, né? Não é bonito? Na outra versão fala os lírios, aqui são as flores. Por que ele falou para a gente refletir olhando para os lírios? Porque a gente precisa olhar agora para baixo. Olhe para o chão, olhe para a terra, olhe para cima, veja tudo isso. Reflita e veja se Deus que fez tudo isso não vai cuidar de você. Que é muito mais importante do que essas coisas. Porque Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Ele vai cuidar de nós. Minha boca está seca aqui, acho que eu estou nervoso. Tem água? Água. Então, é bom ter a esposa no culto que traz água. Obrigado, né, querido? Então, irmãos, essas escrituras me desafiam. Eu estou falando para vocês algo que me desafia. Mas hoje eu posso falar para vocês, pelo fato de eu ter tido a coragem de sair da minha terra, daqui com a minha família, ir para outra e ver Deus cuidando da gente. Deus suprindo as nossas necessidades. E eu queria hoje falar para a igreja, para acreditar no que Jesus está falando. E no momento que você estiver inseguro de pôr o reino de Deus em primeiro lugar, refletir melhor e colocar. O fato de vocês estarem aqui hoje, eu fico muito agradecido a Deus, porque hoje é um dia onde muitos poderiam dar justa justificativa para não estar aqui. Não tem gasolina, não tem o carro para rodar, pode faltar amanhã. Eu acredito que você se programou, deixou um restinho de gasolina para vir para o culto. Foi ou não foi? Foi. Alguns pegaram o metrô, o trem e estão aqui. É isso que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Se programar, se organizar para Deus, estar junto de Deus, junto com o povo de Deus, sempre que a gente for desafiado. Estamos num desafio. Agora, se quem a gente vai colocar ou não o reino de Deus em primeiro lugar. No versículo 30, ele diz: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então ele é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. O que a gente aprende aqui? Deus já sabe que nossa fé é pequena. Ele fala, mesmo com a sua fé pequena, que seja o tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo, eu vou suprir você. Você não precisa ter uma fé gigante, grande, só uma pequena, para acreditar no que eu estou falando, vai ser suficiente para eu estar com vocês e fazer acontecer na vida de vocês o que eu estou falando.
Então, como eu falei, o que está preocupando a gente ao ponto de a gente não colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Quais coisas? Trabalho? Está excessivo? Nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso dinheiro. Mas se trabalhar demais, a Bíblia fala, não se esforce demais. Deixe reserva para Deus. O que está atrapalhando? São a temporada da gente fazer negócios? Ou é os estudos? É bom a gente estudar, é bom a gente fazer todas as coisas, mas não esqueça, o reino de Deus, todo tempo é tempo de colocar em primeiro lugar. Todo tempo é tempo de colocar em primeiro lugar. Irmãos, minha mãe faleceu faz 3 anos. E essa escritura fez muito sentido na minha vida. De ter água e comida somente. Minha mãe, na última semana que ela estava a falecer de câncer, eu estava lá com ela e ela olhou para mim e falou, meu filho, a única coisa que eu queria era tomar um copo d'água, mas eu não consigo. Toda vez que eu tomo, eu vomito. A única coisa que eu queria era comer uma galinha caipira minha do quintal, mas eu não consigo. E eu fiquei pensando, no final da nossa vida, tudo que a gente lutou e brigou para conquistar, não vai valer muito a pena se a gente não colocar realmente Deus na nossa vida. Não vai valer. E graças a Deus minha mãe faleceu, mas ela estava muito bem na igreja que ela estava indo. E isso faz eu lembrar muito de colocar e continuar colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Versículo 32. Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Uma escritura que faz a gente refletir, quem é que está preocupado com o excesso de coisas, se não com comida, água e roupas básicas? Os pagãos. Ele fala, pois os pagãos é que estão preocupados. Quem são os pagãos? Pessoas sem fé, um incrédulo, só que não tem os princípios de Jesus na sua vida. E se a gente não tem esse princípio de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente não passa de um pagão. E aí a gente vai refletir e dizer, eu não quero ser considerado um pagão. Eu quero ser considerado um seguidor de Jesus. Uma pessoa que dá vida por Cristo. Todos os dias eu busco a seguir a Cristo. Uma vida diária com Jesus. Irmãos, como eu falei, que em 2009 eu fui para Salvador, e a gente estava fazendo visitas à igreja de Recife, eu fiquei sabendo que um casal de amigos que tinha sido batizado aqui em São Paulo estava morando em Maceió. E aí eu encontrei o telefone dele, numa das minhas idas para Salvador, para Recife, eu marquei de ir visitar esse casal lá em Maceió. Então a gente foi em Recife, na volta, paramos lá para conversar com eles, ver como eles estavam. Nós ficamos de um pouquinho só, que a gente ia só beber uma água, ficamos 2 dias com eles lá. Porque eles estavam com tanta sede, tanta dificuldade no casamento, na criação de filhos, e não estavam colocando o reino de Deus em primeiro lugar, que a gente não tinha nem como dizer, não, fica aí que eu vou embora. Vamos conversar, vamos ler a Bíblia, vamos conversar, vamos ler a Bíblia, vamos conversar. E a gente parava para comer e conversava, e conversava. E eles têm um filho pequeno, eu vou falar o nome dele e pedir para ela pôr a foto já já. O nome dele é Wiclan. Quem conhece o Wiclan aí? Já está aí? Williams, Cássia e Wiclan. Foram batizados em Osasco em 2004. Foi aí, no período aí de 2005, não precisa falar o que aconteceu. Eles foram para morar em Maceió. E quando eu passei lá em 2012, esse casal estava numa situação muito delicada. Eu pedi permissão a eles para falar, eles autorizaram. Falar deles aqui. E o que doeu meu coração foi ver o Icla na época com 11 anos, 12, 13. 13, verdade. Ele viu o quanto que a gente estava conversando com o casal e junto, ele me chamou à parte e disse, tio, me chamava de tio na época, tio, ajuda meus pais.
ajuda a gente. A gente quer ir para Salvador. A gente quer estar com a igreja lá. O Caio está lá e eu quero ir para a igreja. Aquilo me cortou o coração quando ele falou aqui. Porque eu vi o Icla pequeno em Osasco, crescendo, brincando com o Caio, e agora com 13 anos, sofrendo lá em Maceió, com tantas coisas acontecendo, e longe do povo de Deus, da igreja que eles batizaram e conheceram. Aí quando ele falou isso, eu falei, Li, vamos voltar a conversar com o Williams e falar mais profundamente sobre Deus, sobre a família deles. Aí nós nos trancamos no quarto de novo, ficamos até 4 da manhã conversando e a gente ia viajar no outro dia, não dava mais para ficar. Olha, uma semana depois o Williams me ligou. João, conversei com Cássia, com Icla, estou indo para Salvador. Aí onde estão meus amigos, a igreja, e aí eu vou ser mais forte, vou proteger a minha família. E 15 dias depois o Williams estava chegando com mala e cuia em Salvador. Ele veio e morou na casa de um irmão por 1 mês até se estabilizar. Sou muito grato ao irmão que deu essa moradia para ele. O Williams, com 1 mês que estava lá, conseguiu um trabalho muito legal, que deu para ganhar o suficiente para alugar uma casa, trazer a casa de volta. Eles tinham um emprego em Maceió, deixaram tudo lá e vieram por causa do reino. E quando eles vieram, pouco tempo depois, o Icla foi batizado. Né? E o Icla hoje é um irmão maravilhoso, entrou na Federal esse ano e tem feito muita diferença lá na igreja de Salvador. Isso é colocar o reino de Deus, decidir colocar. Se sua vida, irmão, não está no como você queria, está com problemas, reflita, estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Coloque, faça esse teste. E aí eles chegaram em Salvador, e no ano seguinte, um amigo deles lá de Maceió ligou ao Williams, um amigo meu daqui está indo para Salvador trabalhar, foi contratado aí com a sua esposa, eu queria que você os conhecesse. E deu o telefone, e o Williams ligou para esse amigo, para esse rapaz que ele nem conhecia. O Williams esteve com esse rapaz, se tornou o melhor amigo, 2 meses depois estava sendo batizado. A próxima foto aqui, ó, cadê? Antes disso, a mãe dele foi batizada. A mãe dele foi batizada em Maceió. Nós fomos lá, depois que o Williams veio para Salvador, a gente fez várias visitas em Maceió, porque a mãe dele estava muito interessada na Bíblia. E nós fomos lá, eu e a Li, algumas irmãs, estudamos a Bíblia e ela foi batizada. E ela faz igreja em casa com as amigas delas, vizinha. Nós já fizemos culto lá com mais de 30, 40 pessoas na casa dela. Ela que convida. E um desses cultos, quem estava lá era o Beto e a Kátia, que está morando em Maceió. Alguns de vocês conhecem. Eles estavam lá nesse culto que eu convidei ele. E depois, então, a próxima foto, esse casal foi batizado. Nós estamos batizando em Maceió, lá em Salvador, amém? Esse casal muito legal, é Léo e Dai, estão trabalhando lá, tem um sonho na missão, de repente sejam eles, vão voltar para Maceió, sonho com isso. E recentemente, o irmão da Cássia viu tanto a mudança dela e do seu cunhado, e ele esteve em Salvador em fevereiro, amou a igreja, amou os ensinamentos, a forma, o amor dos irmãos. E aí ele falou, eu também vou para Salvador. O Leque e Janaína com 2 filhas. Sabe o que aconteceu? 15 dias atrás, quem chegou em Salvador para morar? O irmão da Cássia, aqui, essa família. E ele falou para a gente, eu vim para Salvador não é porque eu quero ter vida melhor, porque eu tenho uma vida boa lá em Maceió. Eu vim para cá para ser um cristão. E está estudando a Bíblia agora. Eu fiz estudo com ele a semana passada e os irmãos estão estudando com ele lá. É isso, irmãos. Acreditar que Deus quer resgatar, quer salvar, e pessoas estão sofrendo, literalmente. O reino de Deus é maravilhoso. Temos amigos que nós podemos nos abrir, falar das nossas vidas. Quem está querendo ouvir alguém no mundo? Você vai compartilhar algo do seu casamento, o cara fala, uma outra. Sai fora. Você sabe que é assim. Mas você não quer, às vezes você não quer aquilo. Os caras no mundo não estão nem querendo aquilo, ele quer um conselho, mas as pessoas não têm. Quem não tem vai dar o quê? No reino a gente tem, irmãos.
Nós passamos 3 dias incríveis, falando sobre relacionamento, aprofundando na Bíblia, falando sobre a gente cuidar um do outro. Vocês vão ser melhor cuidados daqui para frente, amém? Porque nós tomamos decisões profundas lá, da gente primeiro cuidar de nós, e depois cuidar de todos vocês. Vocês são maravilhosos. Vamos cuidar de nós, amém? Então Jesus disse, que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que todas essas coisas serão acrescentadas. E essas coisas não são coisas difíceis da gente ter, porque Ele vai nos dar o alimento para nós. E não é o luxo, não é a fama, não é o prazer. Ele vai dar arroz, feijão, vai dar água e roupa básica. Não é roupa da Lacoste, da Tommy, não é essas roupas. Roupa básica, amém? É isso aí, é isso que Ele vai dar para nós. Ganhar dinheiro, bom, alguns estão com a Lacoste aí, cuidado. Calvin Klein, tudo mais. Tudo bem, se você conseguiu no preço bom, amém. Não tem problema de usar essas marcas não, tá bom? Então ganhar dinheiro é preciso, mas desde que esse dinheiro não tire a sua dedicação ao nosso Deus. Se ele estiver tirando, ele vai te atrapalhar. Eu vi uma pesquisa recentemente, eu não me lembro a fonte para falar para vocês, mas é verídica, que o homem que corre atrás de dinheiro, muito dinheiro, geralmente ele não tem tempo de amar pessoas e nem a Deus. E que mulheres que estão procurando homens assim, ou se casando com homens assim, elas estão se frustrando porque elas não se sentem amadas. Porque o homem ama quem? O dinheiro. Porque ele acha que trazendo o dinheiro para casa é o suficiente. Mas não é. A gente sabe que isso não dá para suprir a carência e o amor no casamento. Então eu falo que nós, como cristãos, precisamos ter esse equilíbrio entre trabalhar, ganhar dinheiro, colocar nossa família em primeiro lugar, nossos filhos em segundo lugar, primeiro é Deus, constantemente. Girar o prato, não deixar o outro lado pegar de jeito nenhum. Em 1 Timóteo 6,10 fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todo males. Então, então eu não vou mais buscar dinheiro e tudo bem, eu não vou dar mais minha oferta e tal. Não estou falando isso. Precisamos do dinheiro, falando do esforço excessivo atrás disso. E quando a gente está colocando o reino de Deus em primeiro lugar, dar oferta é o primeiro que a gente faz. Nossa oferta a Deus é sagrado. Você dá o primeiro, não porque você quer receber mais. Você dá porque Deus já te deu. Você não dá o que você não tem. Se Deus te deu, você tem. Então, na verdade, você não dá, você deveria devolver. É isso ou não é? Devolver, porque quem deu foi Deus. Você agora devolve. E Deus é generoso, porque Ele te dá 100% e Ele só pede quanto de você e de mim? 10. 90 para você trabalhar com responsabilidade. Olha como Deus é generoso. Não é verdade? Então, às vezes a gente ora a Deus, Deus me dê mais dinheiro, me dê um trabalho melhor, eu preciso ganhar bem. Aí na hora de dar a oferta você fala, tudo isso? Então ore para Deus te dar menos dinheiro, para você dar menos oferta. Só tem uma saída, porque não tem como você ser um cristão, orar para Deus te dar dinheiro, e Ele te dá, e você não devolver o que Ele está dando para nós. Deus vai cuidar de nós, irmãos. Jeremias 29:11, a irmã lê aqui, a Bíblia diz que o futuro e a esperança está nas mãos de Deus. Hebreus 10:23 fala que para nós nos apegarmos com firmeza à esperança que professamos, pois Ele que prometeu é fiel. Hebreus 13, versículo 5 fala, nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Deus está falando, Ele não está mentindo. E precisamos acreditar nisso. E essa escritura que foi citada aqui está referindo-se a Deuteronômio 31, quando ele falou isso para Josué e para Moisés. Olha,
Nunca vou deixar vocês, eu estou com vocês, nunca vou abandonar vocês. Então o mesmo Deus daquela época é o mesmo de agora. Ele vai cuidar de nós com certeza. O mundo pagão não tem essa confiança, mas Deus tem. Então onde está a nossa confiança hoje? Está de fato em Deus? Aonde nós buscamos essa confiança? A gente que é um cristão, a gente está comprometido mesmo com o reino de Deus? Como que é o nosso comprometimento ao reino? Alguns de nós estão mais comprometidos com o Corinthians, do que com a igreja. E eu sei, lá na Bahia tem o time da Bahia, o Bahia. Bahia. O cara deixa de ir para a igreja porque vai ter um jogo. Está comprometido com a igreja ou com o time? Aí é coisa para a gente pensar. Mas é a final. Ok, pense. A igreja não vai estar lá louvando a Deus. Isso é ser radical. Jesus foi radical por nós. Alguns não vêm para a igreja porque está aborrecido. Eu estou aborrecido, o irmão, não vou com ele. A liderança está deixando os negócios lá meio torto e eu estou aborrecido. Mas você estando aborrecido com o seu trabalho, você deixa de ir? Você não deixa de ir para o seu trabalho porque o seu colega te aborreceu. Por que que na igreja eu tenho justa justificativa para dizer e não estar na igreja? A gente tem que pensar, irmãos. A gente tem que pensar que realmente, o que a gente quer do futuro da nossa igreja? O que a gente quer? A Globo está fazendo isso, né? O que a gente espera do futuro do Brasil, né? Qual que é a pergunta? E para a igreja? Que igreja nós queremos no futuro? É isso também. Nossos filhos, nossos netos e para nós agora. Quem a gente fizer agora é o que vai ser. Nossos filhos vão ter uma igreja saudável, e eles vão chegar e ver a igreja que deixaram coisas profundas, ensinamentos profundos, ou vai achar uma igreja superficial? É isso que a gente quer para nossos filhos? Então vamos mudar. Quem daqui realmente ensina seu filho? Faz o devocional com seu filho? Senta com ele, por menos que seja por pouco tempo, e ajuda na palavra de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Os pais. Isso é colocar o reino de Deus, ensinar aos nossos filhos os valores do reino de Deus. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar trabalhando para o futuro da nossa igreja também. Hoje tem o fenômeno do desigrejados. Já ouviram isso? Fenômeno dos desigrejados. O que é uma pessoa desigrejada? Vocês sabem de cor, né? Uma pessoa que não está em nenhuma igreja, mas não se sente sem Deus. Mas o reino é grande, o reino é imenso. Ok, o reino é imenso. Mas o reino de Deus é feito de igrejas dentro dele. Amém? Não estou errado. As igrejas, não sabemos a quantidade, não sabemos quantas, porque só Deus sabe, o Espírito de Deus que sabe. Mas eu preciso, como membro do corpo de Cristo, estar numa igreja. Porque a palavra de Deus fala, se deixamos de nos reunir como igreja, não há mais sacrifício que... João, mas a igreja pode ser 3 pessoas juntas. Amém. Se você em 3 pessoas juntas conseguir fazer o trabalho que Deus está querendo na íntegra, amém, fique tranquilo. Mas não fique dizendo que você é desigrejado, porque se você é desigrejado, você não está em lugar nenhum. Não está nem no reino, nem na igreja, nem na comunhão. Então a gente tem que pensar quando as pessoas realmente, de fato, falam isso, para dar justas justificativas de não estar com Deus. Então a essência de Cristo é isso que nós devemos buscar. Eu vi uma história de 2 macacos que estavam conversando. 2 macacos conversam? Conversa na língua deles, né? Aí o macaco perguntou para o outro. Já deu, né? Marcelo já fez assim, eu já sei o que é. Mas dá para contar a história do macaco. O macaco falou para o outro: você viu dizer que o homem é a evolução da nossa nobre raça? Aí o outro macaco respondeu: eu ouvi
e eu não concordo com isso. Falou para o outro. Aí o outro disse, por que você não concorda? Porque o macaco não mata por maldade, não se droga, somos fiéis à nossa espécie, não fabricamos armas químicas para matar uns aos outros. Quem que evoluiu nesses anos todos? Pip, 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 pip. Nós precisamos, irmãos, ir para o básico, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não ficar inventando coisa, não tem, é o básico, é o simples que Deus está colocando para nós. Então, para finalizar, no final aí do versículo 24, 34. Portanto, não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Deus está querendo que a gente não fique preocupado. E Ele quer que a gente tenha apenas 24 horas. Nós queremos acrescentar mais 24 e fazer dos dias 48. E é isso que nos traz a preocupação. O ensinamento de Cristo é, se contente com as 24 horas na sua vida. Não fique querendo colocar mais e ficar doente com isso. E eu lembro quando minha esposa ficou doente, ali teve lúpus, para quem não sabe, 2006, aí 2000 e diante. E eu fui para Salvador, e ela ainda estava doente. E eu precisei ter mais que 24 horas para a minha vida. Porque eu precisava cuidar dela, cuidar da igreja e da minha vida, da família. Foi difícil. Não ficar em cima das 24 horas. Mas eu lembro eu orando, dependendo de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E foi incrível ver Deus curando a minha esposa. Ela, mesmo passando por 5 cirurgias, se recuperando, e eu não tive que ficar doido, arrumando mais 5 trabalhos para ganhar mais dinheiro para pagar as contas. Deus supriu as minhas necessidades dentro das 24 horas. Então eu queria animar todos vocês, irmãos, que a gente possa refletir nessa mensagem, ler de novo e fazer essa pergunta, se de fato a gente está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Muito obrigado.